Então, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Aqui nós temos dois casos aí para analisar o comportamento dos raios de luz, tá? O que nós estamos trabalhando aqui, primeiramente? Caso mais comum, certo? Nós estamos considerando aí que o N da lente, o índice de refração da lente, é maior que o índice de refração do meio que ela se encontra, certo? Então, aqui nós temos dois tipos de lentes. As lentes de bordas finas, que seriam essas daqui, ó, a primeira, borda fina, tá vendo? Os extremos é mais fino que o meio. E aí, nesse caso, ela vai ter um comportamento convergente. E aqui embaixo nós temos uma lente de borda grossa. Olha aí, as extremidades é mais grossa que o meio, então borda grossa. E aí ela vai ter um comportamento divergente. E nós já analisamos aí o comportamento desses raios de luz. Olha aqui como está se comportando o raio de luz. O raio é aqui, na lente de borda fina, comportamento convergente. Ela vem paralelo ao eixo principal, esse eixo aqui, eixo principal. Aqui é o centro óptico da lente. Nós temos os dois focos e os dois pontos antiprincipais, certo? Então, eu tenho que o raio está vindo paralelo ao eixo principal, ó, reforçando aqui, e ele é convergido na direção do foco, certo? Nesse caso aqui, esse daqui é o foco virtual, foco imagem, ou perdão, foco imagem real, certo? Esse daqui é o foco objeto também real e os outros são os pontos antiprincipais, tá? Agora na lente divergente, o foco muda. O foco imagem agora ele passa a estar aqui, só que ele é virtual. E aqui nós temos o foco objeto, que também vai ser virtual, tá? Mas o que eu tenho que tomar cuidado aqui? O que eu tenho que prestar atenção? Bom, novamente eu tenho o meu eixo principal, certo? A lente é divergente, então o que vai acontecer agora? Quando o raio de luz vem paralelo ao eixo principal, olha aqui, ele, ao passar pela lente, ele é divergido, ou seja, ele é desviado aqui seguindo a orientação do foco, ó. É como se ele saísse de dentro do foco. Então, esses daqui são os dois raios básicos aí, nós chamamos de raios notáveis, que nós temos que tomar atenção para a construção de imagem. Além disso, qualquer raio que passe pelo centro óptico da lente não sofre desvio. Então, ó, posso traçar um raio assim, posso aqui também traçar um raio assim, ó. Podia ter vindo de cima, tá? Ele não sofre desvio, beleza? Então, a partir disso, nós vamos analisar aí, ó, a formação de imagem nessas lentes, tá? Claro, tomando cuidado aí com a sua representação e, além disso, os pontos aí que a gente acabou de discutir. Vocês vão perceber que não é muito preciso, não é tão necessário assim a gente saber o nome do foco imagem, foco objeto. Basta saber que tem os dois focos e também basta saber do comportamento da lente. Então vamos dar uma olhada aqui primeiramente na lente convergente, ó. Por que é convergente? Estou considerando aquela situação que o índice de refração da lente é maior que o índice de refração do meio. Vou deixar até anotado aqui no cantinho, ó. N da lente maior que o N do meio, que é o caso mais comum, e essa é uma lente aí, como nós podemos ver, de borda fina, tá? E aí tá os pontos. O que vai ser mais útil, o que nós iremos utilizar mais? São os focos e o centro óptico da lente. Poderia utilizar os pontos antiprincipais? Poderia, mas não há necessidade. O que nós vamos trabalhar agora, pessoal? A ideia de um objeto, tá? Eu havia já falado um pouco com vocês, mas vamos retomar isso daqui, ó. Um objeto na lente. Como que vai estar esse objeto? Vamos supor que ele está aqui, ó, entre o ponto antiprincipal e o foco. Então eu vou representar esse meu objeto por meio de uma seta, certo? Ó, objeto.
tá? Tá, o que eu tenho que fazer? Tenho que traçar os raios de luz aí, ó, para determinar aí onde que vai estar a imagem desse objeto. Então eu vou utilizar aqui uma régua para ficar mais fácil, tá? Então, ó, primeiro raio de luz, exatamente aquele que a gente já estudou. Um raio paralelo ao eixo principal, ó. Então ele sai aqui, paralelo ao eixo principal, bate na lente, ele vai ser desviado, tá? Como a lente é convergente, então ele é desviado na direção do foco, olha aqui. Lente convergente, ele vai passar exatamente em cima do foco, no caso aí é o chamado foco imagem. Qual que é outro raio que nós podemos traçar? É um raio que parte lá do objeto e passa pelo centro óptico. Vou ter que aumentar esse raio aqui, ó. Deixa eu aumentar aí um pouquinho. Então, pronto. Agora, ó, raio saindo do objeto e passando pelo centro óptico. Tá. Nossa, foi se encontrar lá longe, ó. Tá se encontrando aqui, ó. Deu uma acochambrada ali, mas dá para entender, certo? Olha aí, pessoal. Os raios que são transmitidos, ou seja, são raios refratados, que foram esses dois aqui, ó, chamados raios refratados. Eles são importantes para mim, porque eles que vão determinar aí onde que está a imagem do objeto. Olha aqui, onde que está. No encontro dele é onde que eu vou ter a imagem, tá? E essa imagem vai estar apoiada também aí no nosso eixo principal, que eu vou ter que dar uma prolongada nele aqui, ó. Então, vamos prolongar o eixo principal. Opa, ficou meio estranho. Espera aí. Vamos. Ixi, ficou feio, hein? Dá uma prolongada aqui direito. Para a régua. Pronto, agora já deu para entender que está prolongado, ó. Então esse daqui seria o meu eixo principal, né? E aí, em cima do meu eixo principal, eu vou estar formando aí a minha imagem. Como que vai estar a minha imagem? Bom, como os raios se encontraram na parte inferior, então a minha imagem vai estar de cabeça para baixo. Olha aqui. Certo? Quais são as características dessa minha imagem? Como que eu defino as características dela? Bom, já deu para perceber que ela está maior, certo? Mais o quê? De cabeça para baixo. Além disso, eu tive que prolongar raio de luz para encontrar ela? Não. Então essa minha imagem aí é uma imagem real. Faltou o M na imagem, olha que coisa feia. Certo? Então, vamos lá, colocando as características da imagem aí, ó. Invertida, quer dizer que ela é de ponta cabeça, certo? Maior que o objeto. E além disso, ela é real. Não prolonguei raio de luz para encontrar ela. Tranquilo? Vamos fazer o mesmo agora, ó, para lente divergente. Então vamos lá. Voltando aqui. Pegar esse esquema aqui, que é a lente divergente. Ó, percebam novamente, eu estou considerando aí uma lente de borda grossa, tá? Vou colocar aqui, o que é importantíssimo para nós aí, que o índice de refração da lente é maior que o do meio, que é o caso mais comum. Então é como se a lente estivesse imersa no ar, certo? Fosse feita de acrílico. Portanto, essa minha lente de borda grossa, ela vai ter um comportamento aí, ó, divergente. Tá? Tá.
Então, novamente, vamos determinar aí a posição da imagem de objeto por meio dos chamados raios notáveis. Lembre-se que somente dois já te auxilia. Ó, vou colocar o objeto em qualquer lugar. Então, vou colocar o objeto aqui um pouco mais afastado. Ó, a luz vem daqui da esquerda para a direita. Então, aqui está meu objeto. Certo? Como se fosse uma seta aqui. Objeto. Opa. Tá. Novamente, ó, traçando os raios de luz. Vou traçar o raio de luz, primeiramente, que sai paralelo, saindo do extremo do objeto, né? Pá. Vai sair paralelo ao eixo principal. Então tá aqui. Paralelo ao eixo principal. Bateu aí na lente, certo? E agora? Ah, ele vem passar aqui por foco. Não, senhor. Ele diverge desse foco aqui, ó, do foco que está do mesmo lado que o objeto, que é um foco imagem, só que ele é virtual, tá? Então é como se estivesse saindo desse foco aqui, ó. Vou até prolongar o raio de luz, ó, saindo do foco imagem virtual e passando por aquele ponto ali que passa na lente, ó. Então aqui eu faço tracejado, aqui é o próprio raio de luz transmitido, ó, passou pela lente, tá? Qual que é o outro raio de luz que não tem segredo algum? É o raio que passa pelo centro da lente. Em todos os casos, esse raio não sofre desvio, então ele passa direto. Então esse é mais simples, ó. Traçando ele aí, tá aí, ó, tá? E aí, onde que vai estar formada a minha imagem? Bom, os raios transmitidos estão aqui, ó, né, desse lado, tá? Só que percebam que eles não estão se encontrando desse lado. Raios transmitidos. Por quê? Eles já se encontraram. Onde que eles já se encontraram? Aqui, ó. Aqui é que nós temos a formação da imagem, tá? Aqui a imagem já dá para perceber que ela tá o quê? Menor, né? Imagem direita, ou seja, tá da mesma posição, não tá de ponta cabeça, tá? Além disso, essa imagem agora é virtual. Uma das características aí para eu determinar se a imagem é real ou virtual, eu tive que prolongar raio de luz. Olha aqui, esse raio aqui, ele tá prolongado, né? Eu tive que fazer ele tracejado. Então, toda vez que eu prolongo o raio de luz para achar a imagem, quer dizer que a imagem é virtual. Então, ó, vamos determinar as características dessa imagem aqui, ó. Então, vamos lá. Características. Isso é importante, tá, pessoal? Muitas vezes o exercício vai pedir isso para você. Características da imagem. Então, menor, são três sempre. Se é maior, menor, se é real ou virtual, se é direita ou invertida. Então, nesse caso, ela é menor, direita, não tá de ponta cabeça, certo? E como eu prolonguei raio de luz, ela é virtual. Opa. Tirar. Virtual. Tranquilo? Pessoal, no caso da lente divergente, sempre vai ser assim. Sempre. Não muda. Não importa onde você coloca o objeto, sempre na lente divergente, a imagem ela é menor, ela é direita e ela é virtual. Você pode colocar tanto objeto mais perto, mais longe, mais afastado, a imagem é sempre desse jeito, tá? Parece o espelho convexo. Agora, no caso da lente convergente, aí já tem um probleminha. Por quê? Nesse caso aqui, ela teve essas características, a imagem invertida, maior e real. Por que eu tenho um probleminha aqui? Porque você tem regiões diferentes, ó. Você pode colocar o objeto aqui, depois do ponto antiprincipal, lá longe. Você pode colocar o objeto em cima do ponto antiprincipal. Você pode colocar o objeto entre o ponto antiprincipal e o foco, que é exatamente
onde eu coloquei. Você pode colocar o objeto no foco, e aí nós temos aí a não formação de imagem, seria o que nós chamamos de imagem imprópria, ou então uma imagem que se forma no infinito. E aí você pode colocar também a imagem aqui entre o foco e o objeto, tá? E claro que você vai ter outro tipo de imagem. Vamos dar uma olhada só nessa entre o foco e o objeto, que ela é interessante. Eu vou colocar ela aqui do lado, ó. Por quê? Vocês vão entender aí que ela muitas vezes ela é cobrada, tá? Então, ó, dá uma olhada aqui. Mesma coisa, mesma ideia, lente convergente, tá? A gente está considerando novamente que o índice de refração da lente é maior que o índice de refração do meio. Então vamos lá. Ó, já vou deixar anotado aqui. N da lente maior do que o N do meio. Correto. Agora, como eu falei para vocês, vou colocar o objeto, olha aqui, entre o foco e o centro da lente. Objeto. Certo? E aí, o que eu faço agora? Traço os raios de luz normalmente, ó. Primeiro raio, raio paralelo ao eixo principal. Não sofre desvio. Oh, perdão. Ele sofre desvio, vem na direção do foco imagem. Aqui, ó. Olha aí. Tá aqui. Raio convergido. Agora sim, ó, raio que passa pelo centro óptico. O que acontece com esse raio? Esse não sofre desvio, ó. Sai lá do extremo do objeto, certo? Não sofre desvio. Tá. Então esses dois aqui são os raios transmitidos, ó. Raios que passaram pela lente, transmitidos. Mas e aí? Como que eu determino minha imagem? Eles não estão se encontrando, eles estão se afastando, ó. Isso quer dizer que eles já se encontraram. Aonde que eles se encontraram? Eu vou ter que prolongar, ó. Prolongo um aqui, tá vendo? E vou prolongar o outro aqui, ó. Prolongando o outro. Olha aí o encontro dos dois. Certo? No encontro dos dois que eu tenho exatamente a minha imagem. Então vamos desenhar ela aqui, ó. Tá? Pessoal, quais são as características dessa imagem aqui? Duas já é visível. As três já são, né? Primeira, maior. Direita, não está de ponta cabeça. E além disso, ela é virtual. Eu tive que prolongar raio de luz. Pessoal, isso daqui é exatamente o que? A lupa de aumento. O que está acontecendo aqui seria uma lupa de aumento. Lembra que eu mostrei para vocês semana passada? Onde que vai estar o observador? O observador ele vai estar aqui, ó. Ele está olhando dessa maneira. Ele enxerga a imagem daquele objeto. Olha o observador aqui. Olha o zóio, que bonitinho. Tá vendo? Ele enxerga a imagem daquele objeto, uma imagem maior, direita aí, e virtual. Lembre-se sempre, para você enxergar a imagem de um objeto, ela tem que ser virtual, né? Igual o espelho plano. O espelho plano forma imagem virtual, você consegue enxergar diretamente. Imagem real, você precisa projetá-la, certo? Aí paralelo